pessoal, vamos estudar aí agora o diagrama de definição de blocos, né, que é um dos diagramas aí, que está contido dentro da linguagem SysML, tá bom? Esse diagrama, pessoal, é o diagrama mais usado da SysML, tá? E ele serve, né, ele tem como função modelar os aspectos estruturais de um sistema, né? Modelar aspectos da estrutura física, né, do sistema. Ele serve para mostrar quais as coisas existem no meu sistema, como essas coisas estão relacionadas e como que se dá o fluxo entre essas coisas, né? Coisas aqui eu estou querendo dizer como os elementos físicos que compõem o meu sistema. Então, o diagrama de definição de blocos ele serve para mostrar quais os elementos físicos que compõem o meu sistema, como que esses elementos químicos eles estão interrelacionados, como que se dá o fluxo, né, de grandeza física ou de informação de um elemento físico dentro do meu sistema para outro elemento físico dentro do meu sistema. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente quer é criar um diagrama gráfico como esse aqui, tá? E esse diagrama gráfico representar a estrutura física de um sistema. Tá bom? Então, esse diagrama aqui, que é um diagrama de definição de blocos, ele representa, né, ele modela a estrutura física de um sistema, no caso aqui, um carro autônomo. Tá bom? Então, essa é a grande funcionalidade do diagrama de definição de blocos. Bom, para a gente construir esse diagrama, né, pessoal, a gente vai ter que conhecer quais os elementos que compõem aquele diagrama. No caso do diagrama de definição de blocos, os elementos gráficos contidos nesse diagrama são os blocos, os relacionamentos, as portas e o fluxo de item. Os blocos vão modelar as coisas que existem no meu sistema, vão modelar os elementos físicos que compõem o meu sistema, os relacionamentos vão nos dar uma ideia, vão modelar, né, como que esses elementos físicos eles estão relacionados, e as portas e o fluxo de item vai modelar como que se dá o fluxo, né, de informações ou grandezas físicas de um elemento para outro do meu sistema. Ok? Então, são esses 4 principais elementos que compõem o diagrama de definição de blocos. Ok? Então, a gente vai estudar cada um deles agora de forma um pouco mais detalhada. Bom, os blocos, pessoal, ele, como eu disse, né, ele serve, né, para modelar, né, para descrever as coisas que existem no meu sistema, né, os elementos físicos que compõem o meu sistema. No exemplo de um carro autônomo, a gente tem vários elementos físicos que compõem esse sistema, né? Então, a gente tem aqui um carro autônomo híbrido, né, que ele é composto aí por um elemento físico que é o sistema de direção, tem um outro elemento físico aqui que é o sistema de frenagem, ele tem um sensor de obstáculos, ele tem um motor elétrico, uma bateria, ele tem um motor mecânico, ele tem um tanque de combustível, entre outros elementos, né, pessoal? Então, todos esses elementos físicos que compõem o meu sistema, eles são modelados por blocos, né? Os blocos são esses retângulozinhos aqui em azul, tá bom? Então, ele tem um nome, né, do elemento, que é bloco, e o nome daquele bloco especificamente, que é sistema de direção, sistema de frenagem, sensor de obstáculos, entre esses outros exemplos. Tá bom? Então, bloco serve para modelar os elementos físicos que compõem o meu sistema. Tá bom? Os blocos, pessoal, por sua vez, eles podem ter 3 entidades, né? Eles podem ter propriedades, operação e restrição. As propriedades modelam características, a operação modela comportamento e a restrição modela restrição. Então, a gente tem um bloco que modela o elemento físico do meu sistema. As propriedades desse bloco modelam características desses elementos físicos. As operações desse bloco, pessoal,
modelam o comportamento dos meus elementos físicos, e as restrições desses blocos modelam restrições dos meus elementos físicos. Tá bom? Vamos tentar entender isso aí um pouco mais através de exemplos. Bom, a gente tem, né, no nosso carro autônomo, né, que é o exemplo que a gente está adotando aqui nessa aula, um elemento físico, né, que está contido dentro desse sistema, que é o tanque de combustível. Então, o tanque de combustível, ele é um elemento físico que compõe o meu sistema, então ele vira um bloco. Então, eu crio um bloco aqui, que é o meu bloco tanque de combustível. Só que esse bloco, né, que é um elemento físico, tanque, né, ele tem uma característica, né, que é qual característica que ele tem? É a sua capacidade, né? Então, todo tanque de combustível ele tem uma capacidade de guardar combustível. Então, essa característica desse elemento físico acaba se tornando uma propriedade do meu bloco. Certo? Aí eu modelo essa propriedade como uma variável, por exemplo, do tipo double. Ok? Então, a gente tem um elemento físico do sistema, modela como um bloco, e esse elemento físico ele tem uma característica, vira uma propriedade do meu bloco. Certo? O mesmo raciocínio a gente pode aplicar para os comportamentos, né? Então, eu tenho um elemento físico do meu sistema, aqui no caso o exemplo é o sistema de frenagem, né? Então, esse elemento físico ele vira um bloco. Esse elemento físico, por sua vez, ele tem um comportamento, pessoal, que é frear. Né? O sistema de frenagem tem um comportamento que é frear. E esse comportamento a gente pode modelar, nesse caso, como uma operação. Certo? Então, essa operação ela é uma operação de frear, que ela tem como parâmetro de entrada a intensidade com que eu vou acionar o meu freio, né? E pode ter como um parâmetro de retorno booleano, dizendo se o freio foi atuado de forma correta ou não. Então, eu tenho um elemento físico do meu sistema, que é o sistema de frenagem, ele vira um bloco. Esse elemento físico ele tem um comportamento, e esse comportamento ela vira uma operação. Certo? E a mesma coisa a gente pode entender pelas restrições, né? Mais uma vez, dando um outro exemplo do carro autônomo, a gente tem um elemento físico do carro autônomo, que é o sensor de obstáculos. Esse sensor de obstáculos ele vira um bloco, né, dentro do diagrama de definição de blocos. E esse elemento físico, por sua vez, ele tem uma restrição. Né, pode ser uma restrição de funcionamento ou qualquer outro tipo de restrição. E essa restrição ela vira uma restrição também aqui no meu diagrama de definição de blocos. Uma restrição, por exemplo, do sensor de obstáculos é que ele atua em distâncias menores do que 10 metros. Então, tem o meu carro autônomo, o meu sensor consegue detectar, né, obstáculos no raio aí de 10 metros desse carro autônomo. Então, eu tenho um elemento físico do meu sistema, ele se torna um bloco. Esse elemento físico ele tem uma restrição, e essa restrição se torna uma restrição também do meu bloco. Tá bom? E o grafismo aí para a gente representar essa restrição é esse que está apresentado aqui. Tá bom? Então é isso. Aqui eu sempre coloco algumas dicas, né, de como vocês vão fazer isso, essas operações, né, incluir, por exemplo, uma restrição no meu bloco dentro do software que vocês vão utilizar, que é o Visual Paradigm. Certo, pessoal? Então é isso. Vimos aí, então, o primeiro elemento que compõe o diagrama de definição de bloco, que são os blocos. Então, mais uma vez, pessoal, o bloco modela o elemento físico do meu sistema. Se esse elemento físico tem característica, essa característica vira propriedade do bloco. Se esse elemento físico ele tem comportamento, esse comportamento vira operação no meu bloco. E se esse elemento físico tem alguma restrição, essa restrição vira uma restrição também no meu bloco. Certo? Com isso, a gente consegue modelar todos os elementos físicos que estão contidos no nosso sistema e também modelar todas as características, comportamentos e restrições desses elementos físicos. Certo?
Então, com isso, pessoal, agora a gente vai estudar o próximo elemento, que são os relacionamentos, né? Como que a gente vai aplicar esses relacionamentos dentro do diagrama de definição de blocos. Bom, por definição, pessoal, relacionamentos servem para descrever o relacionamento, né? A inter-relação entre os blocos, né? Então, serve para mostrar como que os blocos estão interrelacionados, né? Como que meus elementos físicos estão interrelacionados, né? Como que eles estão arranjados aí dentro do nosso sistema. Então, para a gente fazer isso, pessoal, a gente vai usar, né, 4 formas de relacionamento. A gente tem uma forma mais geral, que é a associação, a agregação, a composição e a especialização. Tá bom? Então vamos ver aí cada um deles de forma separada. Os relacionamentos do tipo associação, pessoal, eles são um relacionamento do tipo de uso bastante geral, tá bom? Esse relacionamento permite que a gente possa criar vínculo, né, entre 2 blocos do nosso sistema, né, entre 2 elementos físicos que compõem o meu sistema. Por exemplo, aqui eu tenho 2 blocos, né, representados aqui, 2 blocos do meu carro autônomo, que é um bloco representando o controlador desse carro autônomo e um bloco representando o software de controle, né, desse carro autônomo. Então, se eu quero linkar esse bloco a esse, eu posso usar um relacionamento do tipo associação, que é essa setinha aqui com esse label, né, aqui em cima dela. De tal forma que eu crio um vínculo, né, entre esses 2 blocos. Então, agora eu vou... Não são mais 2 blocos separados, né, mas existe um bloco ligado ao outro, né, segundo uma semântica que eu coloco aqui em cima. Então, por exemplo, aqui eu vou ler esse diagrama como o meu carro autônomo, né, ele tem um controlador e esse controlador tem implementado em seu interior um software de controle. Certo? Então, esse relacionamento permite que a gente crie essa relação entre os blocos, né? E esse bloco e esse relacionamento, né, do tipo associação é um relacionamento do tipo, ele é bastante geral, né, serve para várias situações aí de modelagem no diagrama de definição de blocos, ok? Um outro tipo de relacionamento, né, pessoal, que a gente utiliza é o relacionamento do tipo agregação, tá? Esse relacionamento ele é utilizado quando a gente quer que um bloco maior, né, mostrar que um bloco maior ele é composto de, né, ele é feito de subblocos menores, né? Então, um grande exemplo que a gente pode dar aí é realmente o exemplo do carro autônomo, né? E a gente já fez isso aqui. Então, é mostrar, por exemplo, que o carro autônomo, no nosso caso, um carro autônomo híbrido, ele é composto de um sistema de direção, ele é composto de um sistema de frenagem, ele é composto de um sensor de obstáculos, ele é composto de um motor elétrico, ele é composto de um motor mecânico, ele é composto de um tanque de combustível, entre outros elementos que realmente a gente percebe que estão faltando aqui. Bom, então se eu quero mostrar que um bloco maior ele é composto de subblocos menores, eu utilizo esse relacionamento do tipo agregação. E o grafismo para a gente fazer isso é esse relacionamento onde no extremo a gente tem esse símbolo aqui, né, que é um diamante sem preenchimento, e o outro é uma setinha. Então, o diamante sem preenchimento fica apontado para o bloco maior, né, que é o bloco que contém os outros blocos menores, e os blocos menores eles são apontados aí pela setinha. Tá bom? Bom, pessoal, o relacionamento do tipo composição, né, ele também é utilizado, né, quando a gente quer mostrar que um bloco maior ele é feito de subblocos menores, só que o bloco maior ele tem multiplicidade maior do que um, certo? Então, por exemplo, eu tenho meu sistema de direção, né? Eu tenho um sistema de direção do meu carro e ele é composto por um volante, por uma barra de direção e por 4 rodas, por exemplo, certo? Então, tem um bloco maior composto de 1, 2 e mais 4 aqui, né? 6 blocos menores, certo? Então,
Quando eu tenho isso, né, quando eu tenho o bloco maior, ele é único, né, a gente usa o relacionamento do tipo agregação, que a gente acabou de ver. Se, por exemplo, no caso da roda, né, a roda ela é composta de um aro, de raios, de centro, então ela é também, né, um bloco maior composto de blocos menores. Só que o bloco maior ele tem uma multiplicidade maior do que um. Né? Então são 4 rodas. Né? Cada roda dessa aqui é composta por um aro, raio e centro. Aí quando eu tenho essa situação que o bloco maior ele tem uma multiplicidade maior do que um, eu uso o relacionamento do tipo composição, né? Que ele é basicamente igual, né, à agregação, só que aqui no seu grafismo a gente tem um diamante preenchido, tá bom? Apontando aí para o bloco maior. Então, se tem multiplicidade maior do que 1, composição. Se não tem, se a multiplicidade é 1, se não tem multiplicidade, né, a gente utiliza a agregação. Ok? Então, essa é essa diferença aí, né, bem sutil entre agregação e composição. Tá bom? E por fim, pessoal, o último tipo aí, né, de relacionamento é o relacionamento do tipo especialização, né? Esse tipo de relacionamento, pessoal, ele é usado quando a gente quer dizer que, né, que existe um bloco pai, né, que tem comportamentos, características, restrições mais gerais, e temos blocos filhos, né, que herdam esses comportamentos, que herdam essas características, que herdam essas restrições mais gerais, mas possui alguns comportamentos, características e restrições mais específicas. Né? Essa ideia aqui é realmente a ideia bem parecida, né, com aquela de programação orientada a objetos. E aqui a gente tem um exemplo, onde que a gente tem um bloco que a gente chama de bloco pai, né, que a gente chama que é um bloco que tem todas as características, comportamentos e restrições de um botão, né? E a gente tem 2 blocos filhos aqui, que são blocos especializados, né, desse bloco pai. Então, a gente tem um botão aqui que é um botão que ele é do tipo on-off, né? E aqui a gente tem um botão aqui que é do tipo ajuste. Então, bloco pai, características, comportamentos, restrições gerais, e os blocos filhos têm essas características, comportamentos e restrições especializados. Tá bom? É o mesmo conceito lá de programação orientada a objetos. Então é isso. Os blocos filhos eles herdam, né, todas as propriedades, operações e restrições do bloco pai, e os blocos filhos têm propriedades, operações e restrições adicionais, né, que o tornam mais especiais, que tornam eles mais especializados. Ok? E com isso, pessoal, a gente vê aí os relacionamentos, tá bom? Então, a gente já viu os blocos e os relacionamentos. Então, o que a gente já consegue fazer? Utilizando diagramas de definição de blocos. A gente consegue modelar os elementos físicos do meu sistema, né, com as suas características, comportamentos e restrições, e a gente consegue modelar como com esses elementos físicos eles estão interrelacionados, né, que eles estão vinculados utilizando os relacionamentos. Tá bom? Então, a gente já consegue fazer bastante coisas aí. E o que está restando, né, pessoal, a gente mostrar que como que a gente pode modelar, né, como que existem as trocas, né, entre esses elementos físicos, né, como que se dá a troca, né, entre esses blocos do meu diagrama de definição de blocos. E para isso a gente vai utilizar as portas, o fluxo de item e um tipo especial de propriedade aqui, como eu vou mostrar para vocês em seguida. Tá bom? Bom, então, pessoal, para modelar, né, como que se dá a troca, né, de grandezas físicas ou informações entre as partes do meu sistema, a gente tem que utilizar 3 elementos, né, do diagrama de definição de blocos. A porta, o fluxo de item e uma propriedade específica aqui, que é a flow property, que é a propriedade de fluxo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar aprender isso aqui de uma forma, através de um exemplo. Né? Então, quando existe, pessoal, uma grandeza física
ou uma informação em um bloco, né, que está dentro de um bloco, né, e eu desejo transferir essa grandeza física ou essa informação para outro bloco, né, primeiro passo que a gente tem que fazer é modelar essa entidade, né, modelar essa grandeza física ou essa informação que vai ser trocada com uma flow property, então como uma propriedade de fluxo. Então vamos voltar ao exemplo aqui do tanque de combustível do nosso carro autônomo, certo? Está aqui representado. Esse tanque de combustível, pessoal, esse elemento físico do meu sistema, ele tem, existe dentro dele, né, uma grandeza física que eu quero transportar, que eu quero transferir para outro bloco, né? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar essa grandeza física e modelar como uma flow property, como eu disse. Então, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo fluxo. Essa grandeza que eu quero transportar aqui, que está dentro do meu tanque de combustível, é uma gasolina. Então, eu modelo a gasolina como uma flow property, tá? Dou um tipo para ela, dou um nome que é gasolina, né, que eu quero transportar, falo que é de um tipo combustível e classifico essa grandeza física como in-out ou in-out, né? O que quer dizer isso, pessoal? Então, quer dizer que essa flow property aqui, né, essa grandeza física que eu quero transportar, que está dentro, né, do meu tanque de combustível, essa grandeza física ela entra e sai do meu tanque de combustível, certo? Se essa grandeza física só entrasse no meu tanque de combustível, ela seria uma propriedade do tipo fluxo in. Se ela só saísse, seria out. No caso do tanque no caso da gasolina, ela é uma propriedade, né, uma grandeza tipo in-out. Por quê? Porque a gasolina ela sai do posto de combustível e entra dentro do meu tanque de combustível, e essa gasolina, né, esse combustível, ele sai do meu tanque de combustível e vai para o motor do meu carro. Então, isso faz com que ele seja uma propriedade do tipo in-out. Tá bom? Então, a primeira coisa, pessoal, identificar que existe, né, uma grandeza física dentro do meu bloco que vai ser transportada e modelar ela como uma propriedade do tipo fluxo, tá bom? E classificar ela como in-out ou in-out, tá bom? Bom, então aí vem o próximo passo, né, que além de definir, né, o que a gente vai trocar, né, entre os blocos, né, é necessário também que a gente defina os pontos de troca, né? Onde que essa grandeza física vai, vamos dizer assim, passar, tá bom? Que são as portas, né? No meu caso, no meu tanque de combustível, existe uma porta de entrada de combustível e outra de saída. Então, se a gente vier aqui e olhar isso graficamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas portinhas, né? Que são esses quadradinhos aqui em azul que a gente cola aqui na aresta do meu bloco, tá bom, pessoal? Então, eu crio uma porta de saída e crio uma porta de entrada. Para essas portas, pessoal, eu tenho que dar um nome para essas portas, né? Aqui eu coloquei as duas portas com o nome de P1, tá? E tenho de especificar o tipo, né? Que tipo de grandeza que vai passar por essa porta, né? Então, é um tipo combustível, tá bom? Então, eu crio a portinha, dou o nome e falo o tipo que vai passar nessa porta, tá bom? Aí eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para o meu posto, né, de gasolina. Lá no meu posto de gasolina, eu crio também uma propriedade do tipo fluxo, né, que é a gasolina. No caso aqui, a gasolina vai ser só out, né, porque a gasolina vai sair daqui do posto e vai para cá, tá? Então, ela só tem essa propriedade, ela só é do tipo out. Crio uma portinha aqui também, dou o nome que eu quiser e o tipo que vai passar. E a mesma coisa eu posso fazer aqui no meu motor mecânico. Tá bom? Crio uma propriedade do tipo fluxo, que é a gasolina, que é do tipo combustível. Crio uma portinha que eu dou o nome que eu quiser e o tipo que vai passar. Tá bom? Então, com isso, eu consigo modelar todas as grandezas que vão ser trocadas entre os blocos e por onde essas grandezas vão passar. E aí, falta só definir qual vai ser a direção, né, que essas trocas vão ser realizadas, né? Que a gente vai fazer isso através desse elemento que é o item flow ou fluxo de item, tá bom? Que nada mais é do que esse segmento de reta orientada, né?
por essa setinha aqui, mostrando a direção, né, que vai se dar esse fluxo entre essas grandezas físicas. Então, a gasolina vai sair aqui do meu posto de combustível, vai passar pela porta, vai entrar aqui no meu tanque de combustível, vai passar por uma outra porta e vai chegar aqui no meu motor mecânico. Bom, então, com as propriedades do tipo fluxo, com as portas e com o fluxo de item, eu consigo modelar como que uma grandeza física pode sair de um bloco e ir para outro. Eu consigo modelar como que uma grandeza física sai de um elemento físico do meu sistema e vai para outro. Tá ok? Então, é dessa forma que a gente consegue modelar como que uma grandeza física sai de um lugar e vai para outro. O mesmo raciocínio, pessoal, a gente pode aplicar aí quando a gente quer mostrar, né, que a gente quer representar que uma informação vai sair de uma parte física do meu sistema e ir para outra. Vai sair de um bloco e vai para outro. Mais uma vez, vamos aí pegar um exemplo para ver se a gente entende melhor, né? O nosso carro, pessoal, nosso carro autônomo, né? Como ele é um carro autônomo, né? Ele tem aí um sensor de obstáculos, né? Esse sensor de obstáculos serve para medir qual que é a distância que meu carro está para algum obstáculo que esteja à sua frente, tá bom? Então, o sensor de obstáculo ele consegue medir essa distância, né? A distância do carro ao obstáculo. Então, isso é uma informação que está contida dentro do meu sensor de obstáculos. Então, só que eu não quero ficar com essa informação dentro do meu sensor de obstáculos. Eu quero passar essa informação para o meu controlador do meu carro. Porque o meu controlador do meu carro é que vai decidir, né, o que eu devo fazer com um obstáculo na sua frente. Bom, esse obstáculo está perto, eu tenho que parar o carro, ou esse obstáculo está um pouco mais longe e eu consigo aí contornar esse obstáculo. Então eu preciso, né, tirar essa informação daqui de dentro e passar ela para aqui, para o meu controlador, que é quem vai tomar as decisões do meu carro autônomo. Então, se eu quero transportar uma informação daqui para cá, eu sigo aquele mesmo, aquelas mesmas regrinhas que eu descrevi para vocês quando a gente quer transportar uma grandeza física. É a mesma coisa. Vamos modelar essa informação que vai ser transportada como uma flow property, tá? Então aqui existe uma propriedade que eu estou chamando de dist obstáculo, né, que é a distância do meu carro ao meu obstáculo. Ela é uma variável, pode ser do tipo double, e ela vai ser uma flow property, né, do tipo out, porque ela vai sair desse bloco aqui e ir em direção ao meu controlador. Crio uma portinha aqui, dou o nome de P1, falo o tipo que vai passar nela, que é o tipo double, né, que é o mesmo tipo aqui da propriedade do tipo fluxo, né, dist obstáculo. Venho aqui no meu controlador, crio uma propriedade do tipo fluxo, também com o mesmo nome, né, dist obstáculo, do tipo double, só que aqui ela vai ser do tipo in, né, porque essa informação ela vai entrar dentro do meu bloco. Crio minha portinha, P1, tipo que vai passar dentro dela, tipo double, e venho aqui e ligo, né, essas duas portinhas através do meu fluxo de item, mostrando que quem está passando aqui nesse canal é essa informação. Então, com isso, eu consigo modelar que uma informação sai de um elemento físico do meu sistema e vai para outro elemento físico do meu sistema. Ok? Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer com as portas, com o fluxo de item e com a propriedade do tipo fluxo. Tá bom? Então, com isso, pessoal, com o diagrama de definição de blocos, né, resumindo tudo que a gente viu até então, a gente, com os blocos, a gente modela os elementos físicos que compõem o meu sistema, né? A gente consegue modelar as características, os comportamentos e as restrições desses blocos, né, desses elementos físicos. A gente consegue mostrar como que esses elementos físicos eles podem estar relacionados uns aos outros, tá? E a gente consegue também modelar como que uma grandeza física ou uma informação sai de um elemento físico do meu sistema e vai para outro elemento físico do meu sistema. Certo? Então, é basicamente isso que a gente consegue fazer com o diagrama de definição de blocos. Tá bom?
Bom, se a gente... eu fui, né, ao longo dessa aula aí, dando exemplo, né, da aplicação desse diagrama na modelagem de um carro autônomo, né? Então você vê que a gente consegue fazer bastante coisa, né? Fazer uma modelagem bastante, né, completa aí, né? Que a gente consegue, na verdade, fazer muita coisa, mas para esse carro autônomo aqui a gente ainda falta modelar muitos elementos físicos que não estão presentes. Mas a gente vê que a gente consegue brincar bastante com, com esses 4 elementos do diagrama de definição de blocos, né? A gente consegue fazer uma modelagem bastante boa aí, né, desse sistema que a gente quer trabalhar, certo? Bom, meus caros, então vou passar a prática 1 para vocês, né? O objetivo dessa prática, pessoal, é vocês modelarem a estrutura física, né, de um sistema de bombeamento de água automático, tá? Quero que nessa prática vocês tenham esse primeiro contato, né, com o software, consigam desenvolver algumas habilidades com eles, né, conhecer a ferramenta. E quero também que vocês façam um exercício aí de modelamento, né? Que é esse exercício que a gente fez com o carro autônomo, né? Dado um carro físico real, a gente consegue modelar a estrutura física dele dentro do software. Então, o que vocês vão fazer é a mesma coisa para esse sistema de bombeamento de água. Vocês vão modelar a estrutura física desse sistema de bombeamento de água dentro do software Visual Paradigm, utilizando o diagrama de definição de blocos da SysML, tá bom? Essa prática, pessoal, ela pode ser feita em grupo, né, de até 5 pessoas, tá? Não necessariamente os grupos dessa primeira prática vão permanecer para os grupos dos sistemas que vocês vão desenvolver aqui em sala de aula, tá bom? E vocês vão ter aí até 2 semanas para fazer essa prática, tá ok? Então, o sistema de bombeamento de água, pessoal, que vocês vão modelar é o que está descrito nessa figura aqui, tá? Basicamente, o que a gente tem, né, é um sistema de reaproveitamento de água, tá? Então, a chuva cai aqui na água, essa água escorre pela calha e cai numa primeira cisterna. Essa primeira cisterna aqui, ela tem 2 sensores, né, de nível mínimo de água necessária para a bomba funcionar e um nível máximo. Tem uma bomba aqui que tira essa água da primeira cisterna e leva para o reservatório, numa altitude mais elevada. Esse reservatório ele tem um sensor de nível máximo, tá bom? E esse reservatório disponibiliza essa água de reuso para a casa normalmente, tá bom? Além desses componentes, né, desses elementos físicos que compõem esse sistema que eu acabei de dizer, ainda existe um controlador, né, que vai controlar, né, o funcionamento da bomba e um sistema de alarme aqui para mostrar algumas situações de atenção. Tá bom? Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer é essa modelagem. Algumas dicas, né, pessoal, de como é que vocês vão fazer a modelagem da estrutura física desse sistema lá na SysML, utilizando o diagrama de definição de blocos. Os blocos, pessoal, como eu disse, eles são os elementos físicos, né, que compõem o nosso sistema. Então, nesse caso do sistema de bombeamento de água, os blocos, né, são o reservatório, a cisterna, o controlador, o alarme, os sensores, a bomba, tá bom? Sistema externo, né, vai ser a casa, né? O sistema nosso de interesse é o sistema só de bombeamento de água. A casa é um sistema externo a esse sistema de interesse nosso, né, que interage com o nosso sistema, mas não é o sistema nosso de interesse, tá bom? Cada bloco aí pode ter propriedade, operação e restrição, né? Cada bloco, então, cada elemento físico pode ter característica, pode ter comportamento e pode ter restrição. Então, vocês podem também fazer o uso, e devem fazer o uso do relacionamento, né, entre os blocos, utilizar lá os relacionamentos de associação, agregação, composição ou especialização, e modelar as trocas, né, que existem no sistema, né?
Para isso, utilizar lá as Flow Properties, as portas e os fluxos de item, como a gente fez no caso do carro autônomo, né? Nesse sistema de bombeamento de água, a gente tem dois tipos de troca, né? Uma troca de informação entre os sensores, o alarme, a bomba e o controlador, e uma troca entre grandeza física, né? Que é a água seguindo o caminho da casa para a cisterna, para a bomba, para o reservatório e de volta para casa. Tá bom? Bom, pessoal, mas o funcionamento, né, desse sistema é o seguinte, né? Uma vez que a chuva cai no telhado da casa, escorre pela calha, ela cai na cisterna. Essa água que cai na cisterna, se ela tiver um nível mínimo, né, o qual a bomba consegue trabalhar, esse nível ele é detectado pelo esse primeiro sensor, né? Então, esse sensor ele detecta um nível mínimo de água, de tal forma que esse sensor comunica, né, ao controlador que esse nível mínimo chegou, e esse controlador aciona a bomba para ela funcionar. Se o nível de água que entra é maior do que o que sai, a gente vai ter um acúmulo de água aqui nessa cisterna. E se esse acúmulo for muito intenso, ele pode chegar a um nível máximo aqui da cisterna, que aciona esse novo sensor. Esse sensor comunica ao controlador que a cisterna está no nível máximo, e esse controlador envia um sinal aqui, uma informação, né, um controle aqui para o alarme disparar, para o dono da casa saber que a cisterna está chegando no seu ponto máximo, né? O dono da casa, por exemplo, pode vir aqui e fechar uma válvula aqui, ou aqui, né, para impedir a entrada de mais água aqui na cisterna. Certo? Então, uma vez que a bomba está elevando a água aqui para cima, pode ocorrer a situação, né, de que a água que entra no reservatório é mais do que a água que sai, e esse reservatório também acumula água, né? E pode acumular até uma situação onde que o reservatório principal aqui, ele também chega na sua capacidade máxima. Então, esse sensor aqui manda informação para o controlador, e esse controlador aqui desliga a bomba. Certo? Então, é isso. Outra situação, né, que a bomba é desligada é se a água volta, né, a ter um nível muito baixo, né, e esse sensor aqui ele é desativado, aí esse controlador também recebe essa informação e desliga a bomba. Certinho? Então esse é o sistema que vocês vão ter que projetar. Tá bom?